7h07, estamos de volta aqui no Manhã no Ar e agora chegou a hora da gente pegar aquela carona matinal no RC Coop para saber informações de tempo e trânsito. E olha, gente, hoje a gente tem uma estreia aqui, hein? Sabe quem tá lá em cima, no RC Coop, que já está sobrevoando a cidade de Manaus? Walter Cardoso, nosso novo repórter alado. Olha, o Adeilson, não fiquem com saudade dele, daqui a pouquinho eu vou dizer o que aconteceu com o Adeilson, uma boa surpresa. Mas quem está com a gente a partir de agora é Walter Cardoso. Bom dia, Walter! Bom dia, Dani, bom dia a todo mundo que nos acompanha aí no Manhã no Ar. Uma responsabilidade muito grande substituir o Adeilson Albuquerque aqui em cima. Mas muito feliz aqui, espero trazer aí todas as informações para todo mundo e fazer um bom papel aqui de cima. Vamos começar com a temperatura. A temperatura aqui na manhã é de 27 graus, uma sensação térmica de 28 graus, a possibilidade de chuva é de 10%. A incidência dos raios ultravioletas são consideradas moderadas. Visto para as 5h52 da tarde. A temperatura máxima do dia é de 33 graus. Olha, Walter, a gente tem aí 10% de chance de chuva. O dia tá bonito, realmente está bem claro. Mas quando o Alex coloca a câmera um pouco mais aqui para a esquerda do vídeo, a gente vê que tem algumas nuvens já carregadas ali que se perdem, principalmente no horizonte. 10% de chuva deve dar uma chuvaradazinha aí até pelo menos à tarde, né? Não deve ser nada tão significativo, mas deve chover, né, Walter? Olha, eu não arriscaria a chuva, assim, apesar da quantidade de nuvens, a gente não vê nuvens cinzas, assim, não tem muita cara de que vai chover hoje, não. Agora, Dani, a gente vai mostrar no trânsito aqui, eu pedi para o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes mostrar aqui o trânsito na Avenida Constantino Neri, na saída da Avenida Airão. Nós já temos ali uma situação curiosa, uma batida, agora que o comandante Robson vai posicionando para mostrar, uma batida que parece ser ali do Batalhão Ambiental com outro ônibus que está complicando o trânsito de quem vem da Avenida Airão ali em destino à Avenida Constantino Neri. Já tem ali uns cones, a gente vê os ônibus com bastante dificuldade para manobrar num espaço reduzido. Daqui de cima a gente não consegue ter exatamente uma noção se foi só um acidente. A gente vê que tem uns cones por ali, mas a gente não consegue ter uma noção exata. Fato é que quem vem ali da Avenida Airão está tendo um pouquinho de dificuldade para conseguir acessar Constantino Neri no sentido centro-bairro. Agora a gente vai para outro... Eu queria continuar, Walter, nesse ponto. Neri, também eu pedi aqui para o Alex Gomes mostrar. Eu não sei se o Walter está me ouvindo agora. Walter, eu queria continuar exatamente nesse ponto. Eu não consegui me localizar muito. A gente está na Avenida Airão e essa transversal aqui é a... Qual é? Isso. Essa é a Constantino Neri, é isso? É a Constantino Neri, em que o ônibus está parado na Constantino Neri. Ah, entendi. O ônibus é que está na Constantino. Esse ponto ele está causando justamente uma confusão. Já sei, a gente está bem em frente, bem em frente, um pouquinho mais adiante do T1, não é isso? Então quem vem aqui, o finalzinho da Airão, acabei de me localizar. Quem está no finzinho da Airão, para entrar na Constantino Neri, a gente está próximo ao pouco depois do T1, e quem vai dobrar aqui à direita para pegar a Constantino. Então, a confusão no trânsito é exatamente nesse ponto. Agora, esse trânsito que a gente vê do outro lado da pista, na Constantino Neri, de quem vem do sentido bairro centro, tem algum motivo para um trânsito tão lento que a gente vê, ou é volume realmente grande de carro na manhã dessa quarta-feira, 7h11 da manhã? Walter? Não, além do acidente que a gente vê na saída da Avenida Airão, a gente tem outra situação que é na subida do viaduto do Boulevard. A gente tem um acidente que já está refletindo também nessa área. Vou pedir aqui para o Alex Gomes mostrar. Teve mais cedo, acabaram de retirar os veículos, mas essa saída realmente da Constantino Neri é reflexo daquela batida. Para quem vai fazer o retorno está uma situação muito complicada. E acaba complicando não só para quem vai seguir, não só para quem vai fazer o retorno, mas também para quem vem da Airão. Os carros que estão seguindo para o centro, indo pela Avenida Constantino Neri, continuam seguindo normalmente ali em direção ao T1, mas quem vai fazer o retorno, que é, digamos, uma grande parte dos veículos
esse trajeto. Está tendo muita dificuldade sim, Dani. A gente vê nesse momento a Constantino Neri com bastante carro às 7h12 pela manhã. Se você puder evitar a Constantino Neri, faça isso. Não é o melhor caminho de jeito nenhum para ir no centro da cidade nesse momento. Bastante engarrafado, trânsito bastante lento. Há uma situação de quebra de veículo ou de acidente dos dois lados da pista. Então, quem passa ali do T1 consegue até ter um bom trânsito depois. Até o T1, de quem vem do centro da cidade, está complicado por conta de um ônibus que está parado ali e alguns cones tentando sinalizar que aquele ônibus está parado. Quem faz o sentido inverso, bairro centro, também encontra dificuldades. Então, se você puder evitar Constantino Neri nessa manhã, faça, porque, sem dúvida nenhuma, não é o melhor caminho a seguir. A gente mostra novamente o ponto exato, né, Walter? Aonde esse ônibus está parado. Agora, ele é cinza, Exatamente. Ele até parece um ônibus, talvez, do Exército, não sei. Porque daqui de cima... Isso, a gente olhando aqui de cima tem a impressão de que se trata de um ônibus do Batalhão Ambiental. Por causa da viatura que está atrás dele, a gente tem uma impressão de ser Batalhão Ambiental ou algo nesse sentido. Vale ressaltar que em pouco tempo, o do Exército, enfim, a gente, olhando aqui de cima, já tem proporção do tamanho do engarrafamento que esse pequeno acidente já vem causando na Constantino Neri. Eu vou pedir para o Alex Gomes ir mostrando aí, para ir acompanhando. Olha o reflexo que isso já está tendo aqui na Avenida Constantino Neri, que é uma das principais vias da cidade aí para quem quer ter acesso ao centro de Manaus. A gente mostra desde o T1, bastante engarrafado. Nesse momento a gente está com a câmera aqui próximo à Igreja Universal. Mais cedo, um pouquinho antes, o Alex mostrou ali que desde pouco depois do Shopping Milênio já começa esse engarrafamento, esse trânsito bastante lento. A gente tem como mostrar, eu não sei exatamente o posicionamento agora do RC Cop, a gente tem como mostrar Djalma Batista, porque de repente a gente pode dar como alternativa aí para quem vem da zona norte da cidade, que é acessar o centro pela Constantino Neri, de repente a gente pode mostrar como é que está a Djalma Batista. Pode ser uma boa opção, né? O que você acha? Manobrando aqui, Dani. É a melhor opção para quem quer acessar o centro da cidade. O fluxo não está tão intenso, mas comparando com a Constantino Neri, é com certeza uma opção melhor. O fluxo continua normal para os dias normais, então não tem problema, não terá algo anormal para quem costuma usar essa faixa. Então a recomendação que a gente deixa para quem está vindo aí de casa, se puder optar entre a Constantino Neri e a Djalma Batista, a Djalma é realmente a melhor opção do dia. É isso aí, essa decisão tem que ser tomada lá antes, lá no viaduto, né? Seguir pela direita, pela Constantino, ou pela esquerda, pela Recife, depois pegar o início da Djalma. Então faça isso, pegue primeiro a Recife, pegue a Djalma, porque a Constantino sem condições da manhã dessa quarta. Obrigada, Walter, daqui a pouco eu volto com você. 7h15, para você que está chegando aqui no Manhã no Ar com a gente agora, muito bem-vindo, a gente vai te mostrar o que já foi notícia no programa. Polícia Civil deflagra a operação para combater a venda de peças de carros sem documentação na zona sul da cidade. Medida para coibir o desmanche de carros roubados. Secretaria de Segurança Pública lança oficialmente campanha de combate ao tráfico de drogas na zona leste da capital. A ação faz parte de um projeto nacional e já apresenta bons resultados. Fundação de Medicina Tropical convoca voluntários para teste de vacina contra a dengue. A ideia é acompanhar esses voluntários por 5 anos e testar a eficácia do medicamento. Sistema Único de Saúde vai disponibilizar nova medicação para portadores do vírus HIV. O medicamento será tão potente quanto os que já existem, mas com menos efeitos colaterais. Depois de um início de ano complicado por causa da crise, a produção de motos no polo industrial de Manaus começou a apresentar um crescimento e montadoras investem em lançamentos. Estudantes da rede pública de ensino vão representar o Amazonas na Olimpíada Brasileira de Robótica em Pernambuco. Junto com eles vai o TT, um robozinho que promete ser sensação na etapa nacional. Agora eu vou dar um recado para você. Hoje é dia de comprar óculos com os melhores preços da cidade, porque hoje tem a reinauguração da loja Oftal Norte do Milênio Shopping. Uma loja muito mais confortável, ampliada e com uma equipe treinada para melhor atender você. Isso mesmo, você pode aí
não pode de jeito nenhum perder, você tem que ir lá, é convidadíssimo para essa reinauguração. A Oftalnorte vai te surpreender, viu, com ótimas promoções, um coquetel especial para quem for conferir essa reinauguração. Então corre logo lá na Oftalnorte do Milênio, confira os melhores descontos. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. Agora a gente volta a falar com o Walter Cardoso, direto lá de cima do RC Coop. Vamos pegar essa carona novamente com o RC Coop. Agora a gente está em outro ponto da cidade. Onde é que a gente está, hein, Walter? A gente está aqui no Complexo Viário Miguel Arraes, Dani. A gente mostra aqui o trânsito, apesar de ter muito fluxo, tá tranquilo. A gente nota que em todos os sentidos o trânsito está começando a fluir. A gente, principalmente para quem vem aqui do Parque 10, eu pedi pro Alex Gomes mostrar aqui como é que tá desde a bola do Eldorado aqui, para a gente mostrar como é que tá a velocidade do trânsito. A gente está mostrando que tá tranquilo, principalmente se a gente comparar, né, Dani, com a situação da Constantino Neri, que está sofrendo com aquele acidente. Os outros pontos da cidade seguem com tranquilidade, mas sem apresentar muita dificuldade, além do que o motorista já está acostumado a fazer no dia a dia. Aqui quem vem da Darcy Vargas também tá tranquilo, o Alex vai mostrar daqui a pouquinho. A Darcy Vargas tá com um trânsito um pouquinho complicado, mas nada que fuja à normalidade dos dias da semana, numa quarta-feira. Então, quem for acessar aqui a Darcy Vargas, precisar utilizar o complexo viário, não tem nada anormal. Ou seja, se você já estiver acostumado com aquele fluxo do dia a dia, continua sendo uma opção interessante. Não tem nenhum acidente, nada que complique tanto o trânsito como na Constantino Neri, como a gente já mostrou agora há pouco. A própria Grande Otelo, que a gente vê exatamente no centro do seu vídeo agora, ela apresenta um trânsito muito bom, né? Uma das principais saídas aí do Parque 10, que normalmente tem uma retenção, uma parada muito grande para poder acessar a Maripiranga, né? A Recife. Então, o que acontece? Normalmente se para poder conseguir fazer essa volta. Agora você tem um trânsito um pouquinho lento, que é de se esperar para agora 7 horas e 19 minutos, mas nada fora do normal. Como disse o Walter, é uma boa opção para quem sai do Parque 10. A gente tem imagens ao vivo exatamente agora desse miolo, né, do Complexo Viário Miguel Arraes, por ter muitas escolas, né, aí por perto, escolas particulares, normalmente tem um trânsito mais carregado pelas manhãs, mas hoje está bem tranquilo, bastante tranquilo mesmo. E a Darcy Vargas, né, Walter, como a gente sabe, sempre um trânsito carregado, é uma via bastante procurada e muito estreita. Então, nessa época, nesse horário do dia, não tem muito jeito, sempre tem um trânsito carregado, mas ali para próximo do Complexo Viário, nesse momento a gente vê que flui bem para quem vem do Amazonas Shopping. Mais alguma informação, Walter, ou por enquanto é isso? Não, por enquanto é isso. A gente vê o fluxo aqui nas proximidades da bola do Eldorado continua seguindo a normalidade, mas continua sendo uma opção interessante para quem quiser chegar cedo no trabalho. Obrigada, Walter Cardoso, Alex, comandante Robson, toda a equipe do RC Coop. A gente volta então amanhã com vocês. Até lá, Walter. Obrigado, Dani. Voltamos aí nas próximas oportunidades. Tchau, tchau. Olha, tem gente que acha que manter um animal doméstico em casa é sinônimo de mais gastos, né? Mas hoje, no quadro Na Ponta do Lápis, a gente vai te mostrar que com algumas medidas simples você pode economizar sem descuidar da saúde do seu animalzinho, do seu pet. A Carol Queiroz conversou com um especialista que nos dá dicas sobre como manter a higiene, a alimentação, a saúde do animal sem gastar tanto assim, hein? Vamos ver. Mais do que animais domésticos, eles são nossos companheiros. Muitas vezes são considerados até membros da família. Mas é claro que manter aquele rabinho do cãozinho ou dos gatinhos sempre balançando satisfeito tem alguns custos. E é quando o orçamento encolhe que vem o problema. Esse médico veterinário explica que é possível economizar nos cuidados com os bichinhos. A primeira dica é quanto à alimentação. Comida humana, nem pensar. O melhor é a ração. E nem sempre a mais barata é sinônimo de economia.
Muitas vezes o pessoal fala assim, a ração é muito cara, a ração super premium é muito cara, a ração melhor, sempre o preço é muito mais alto. Mas se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que a ração super premium, além de ser pouco mais cara, porque o animal vai se alimentar menos dela, por ser muito mais saturada, muito mais rica e vai ficar muito mais bem nutrido, a chance dele adoecer é muito menor. Uma boa opção é comprar em grande quantidade. E se o seu animal é pequeno e come pouco, vale reunir com alguns amigos e comprar em conjunto. O valor pode cair bastante. As vacinas e visitas periódicas ao veterinário também são muito importantes. É um gasto que pode evitar um prejuízo maior no futuro. A vacina se torna muito barato quando eu entro para o âmbito da doença. Quando eu penso no animal com cinomose, com a parvovirose, que a internação dele vai custar aí R$ 1.500, R$ 2.000. Então é muito barato se vacinar. Então fazer essa profilaxia, essa prevenção da doença é muito importante. O mínimo que você tem que gastar são 2 vacinas por ano. Vai lá, R$120, R$150 por ano. Nas lojas de pet shop, as tentações são muitas e resistir a elas até que não é tão difícil. Já a um animalzinho limpo e cheiroso, não dá, né? O banho e a tosa sempre tomam boa parte do orçamento. Por isso, em casa, você pode higienizar seu cãozinho e assim diminuir as idas ao salão. Mas vá com calma, viu? Aparar os pelos, cortar as unhas e a limpeza interna do ouvido é melhor com o profissional. O resto dá para fazer em casa. Para quem tem animais de pelos longos, assim que nenhum dela, o ideal é escovar, usar a rasqueadeira para fazer a retirada dos pelos mortos, para poder a água entrar melhor nos pelos. E depois que você terminar a escovação, aí você pega um chumaço de algodão, introduza dentro do ouvido do seu animal, para evitar a entrada da água no ouvido do seu animal. Depois é só molhar. Quanto ao shampoo, existem vários produtos disponíveis no mercado e de preços diferentes também. Mas uma opção boa e barata para os cães é o sabão de coco. Em seguida, é enxugar bem com uma toalha e finalizar com o secador. E é bom deixar uma distância, entendeu? Pega seu animal, deixa uma distância de 1 palmo, mais ou menos. Segue seu animal para que não queime a pele dele. E olha, muita atenção com os animais de pelo longo. No banho, no pet shop, tem alguns equipamentos, um deles é o soprador, que são equipamentos que retiram a umidade da pele. Então, sempre animais de pelo longo, bastante cuidado com o banho em casa, tá? Lembrando que banho, no máximo, 1 vez por semana. Além disso, já é nocivo ao animal. Você tira a proteção de camada oleosa da pele do animal. Normalmente, eles retêm muito mais umidade ao banho. É difícil você conseguir secar. Você acha que secou o pelo, mas a raiz do pelo, a pele está muito úmida, favorece o crescimento fúngico. Aí, doenças de pele. E doenças de pele custam caros, são gastos altos. Olha só o Ruffles. Esse pequeno Yorkshire sempre foi mimado pela dona. Aí veio a necessidade de reduzir os gastos e com medidas simples, ela conseguiu. Eu diminui a frequência de banho. Ele toma banho a cada 2 semanas, em vez de ser toda semana. E como ele volta do passeio, eu passeio com ele quase todo dia. Na volta do passeio, antes eu utilizava lenço umedecido, né, para limpar as patinhas, lenço umedecido próprio para cachorro. Mas agora eu tenho passado mais um algodãozinho com água, já que ele não pode usar produto que não seja próprio para cachorro. Estou custo pela metade. Antes era, tirando que era uma média de R$60 por semana, dava uns 240, hoje por mês 120 de banho, que ainda é muita coisa. E no A Crítica Play, a gente vai saber como os nossos repórteres fazem para cuidar dos seus bichinhos em casa. Tá imperdível e você sabe, quando a gente termina amanhã no ar aqui na TV A Crítica Record, a gente tem um complemento para você que acompanha a gente pelo A Crítica Play no seu celular ou no seu tablet. E a gente, entre algumas novidades, vai trazer essa aí, a vida íntima dos pets dos nossos
colegas jornalistas. Ainda falando aí sobre economia, agora quem quiser receber a conta de energia por e-mail já é possível, viu? A Eletrobras Distribuição Amazonas abriu essa opção para os seus clientes, que está sendo chamada de fatura digital. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Thea Morel. Thea, quais são as vantagens desse programa, hein, Thea? Bem, Dani, a principal vantagem é que você vai poder receber essa fatura por e-mail, né? E com o tempo você vai poder optar pela fatura apenas através do meio eletrônico, em vez de receber a fatura de papel. Mas, por enquanto, a Eletrobras Amazonas Energia vai manter os dois sistemas. Inclusive, para as pessoas que já têm o e-mail cadastrado, a fatura digital, né, já vai estar disponível. Para explicar direitinho como é que vai funcionar para aderir a esse novo sistema, nós temos aqui o Alcir Melo, que é gerente da área de atenção ao cliente da Eletrobras Amazonas Energia. Bom dia, Alci. Alci, a fatura digital no momento é só um complemento, né, desse serviço da Eletrobras. Exatamente, né? É mais uma comodidade que a gente está trazendo para os nossos clientes, para que ele cada vez mais consiga ter uma relação com a nossa empresa. O que precisa fazer para aderir à fatura digital? Na verdade, qualquer consumidor nosso, né? O titular, no caso, com posse do RG, CPF, a fatura, né? Para poder a gente identificar melhor, e o e-mail o qual vai ser destinado o envio da fatura digital. Se você quiser receber a fatura digital, você pode só ligar para a Eletrobras ou precisa ir no posto de atendimento para fazer esse cadastro? Esse novo canal a gente está disponibilizando através do call center, pelo 0800 301 7001, pelo nosso site, através de Fale Conosco, e dos postos de atendimento da Eletrobras da capital e nas agências do interior. Nesse momento continuam os dois sistemas valendo, né? Os dois sistemas estão disponíveis. Mas quando é que a pessoa vai poder, por exemplo, receber só a fatura digital, não tem mais aquele acúmulo de papel? Assim, no momento da inscrição, né, ela já vai poder solicitar que receber somente por e-mail. A empresa, no momento, está optando por mandar pelas duas, mas se o cliente solicitar, já será disponibilizada somente por e-mail. Então, Dani, essa fatura digital vai estar disponível realmente para quem se cadastrar, né? Para quem enviar o e-mail até a Eletrobras Amazonas Energia. É preciso fazer o cadastro também com esses números, RG, CPF, e com o tempo você vai poder receber só a fatura digital e não receber mais aquela fatura de papel. Mas, por enquanto, os dois sistemas continuam válidos. Dani? E a pessoa pode escolher, né? Hoje em dia tem tanta facilidade, né, nesse meio digital. Facilita a vida aí de todo mundo. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. Até mais. Olha, a gente volta agora para a rádio A Crítica 93.1. A gente sabe que eles estão ao vivo lá. Eles, que eu digo, era a Adriane, que já entrou antes. E quem está agora lá diante do microfone é Adeilson Albuquerque. Adeilson, que você já conhece o nome, sem dúvida nenhuma, aqui do Manhã no Ar, desde o iniciozinho, nosso repórter do RC Cop. E agora assume aí a bancada do A Crítica Notícias, junto com a Adriane Diniz. Adeilson, primeiramente, muito bem-vindo agora. Antes eu ouvi a tua voz lá de cima do RC Cop, agora a gente está vendo voz e imagem. Bem-vindo, Adeilson. Agora em outra função aqui no Manhã no Ar. Poxa, obrigado, Dani. Primeiramente, quero dizer que é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande alegria em poder dividir a bancada aqui com a Adriane Diniz, assim como também interagir com você, com os nossos ouvintes, telespectadores também. Nós que fazíamos isso todas as manhãs, mas lá de cima, literalmente, né? Lá do RC Cop, uma forma que a gente fazia de colaborar com o dia a dia da população. E agora está o Valtinho Cardoso. Estou super feliz por tudo isso e muito obrigado pela oportunidade, acima de tudo. Então, Adeilson é especialista aí em esporte, né? O nosso locutor esportivo, inclusive aqui da TV A Crítica. A gente vai falar hoje de esporte justamente com você. A gente começa falando do que a FIFA multou, né? A Confederação Brasileira, a CBF, em R$65 mil. Qual foi o motivo dessa multa, hein, Adeilson? Foi por comportamentos homofóbicos. E um detalhe, Dani, não foi só a CBF, mas sim outras 20 federações também foram multadas devido a esse comportamento homofóbico. Nós tivemos aquele jogo Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que vai ser na Rússia, aqui na Arena da Amazônia. Nós estamos vendo, inclusive, aí algumas imagens desta partida.
o Brasil acabou fazendo uma boa participação dentro de campo, mas a torcida, infelizmente, segundo a FIFA, não fez o papel dela, né? Eu, sinceramente, eu estava nessa partida aí, que a gente via agora as imagens, eu via o torcedor gritando zica, 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 mas na súmula não foi isso que os árbitros atestaram lá, comprovaram, até mesmo os responsáveis em organizar pela FIFA a Copa do Mundo e principalmente as eliminatórias, que foi o caso daquele 6 de setembro aqui na Arena da Amazônia. Então, na súmula dos árbitros, assim como também em alguns testamentos, vamos colocar assim, desenvolvidos pelos organizadores da FIFA, membros da FIFA, que estavam naquela partida, então houve sim uma motivação homofóbica por parte da torcida amazonense. E eles foram multados, a CBF, em R$66 mil. Foi a multa mais branda, não só para a CBF, como também para a Federação do Canadá. Foram as duas federações que receberam uma multa mais branda, que no nosso caso foram R$66 mil. Mas outras federações, como foi o caso do Chile, própria Argentina, elas receberam multas um pouco maiores, né? Isso aí, no nosso entendimento, Dani, a gente vê que existem muitos escândalos aí envolvendo cartolas de futebol nacional e até internacional. Então, essa multa, entre aspas, essa forma de punir que a CBF traz aí com essa multa em algumas federações, inclusive a brasileira, é uma forma de dizer, tipo assim, né? Estamos de olho e até para amenizar um pouco mais os escândalos no futebol que acontecem nos últimos dias. Agora, eu realmente tenho uma dúvida muito grande, como jornalista, como torcedora mesmo. Que culpa tem a Confederação de uma atitude da torcida, se essa entidade não incentivou de nenhuma forma? E como evitar que 30, 40, 50 mil pessoas se manifestem assim publicamente? Meio difícil, Adeilson. Pois é por isso que eu saliento mais uma vez que, como vem acontecendo muito essa questão aí de fraude, né, até próprio no futebol mundial, o Marco Polo Del Nero envolvido, o próprio Ricardo Teixeira também. Então, tipo assim, quem sabe não pode ter acontecido um acordo e a FIFA, que é responsável, por exemplo, pelas federações, uma forma de abrandar um pouco mais essa questão aí dos escândalos no futebol. Então, vamos dar uma multa para a CBF, vamos dar uma multa para as outras federações. Mostra tanto que o jogo relatado aqui, inclusive, que se nós estamos citando, foi do jogo pelas eliminatórias envolvendo o Brasil. Mas outras seleções também passaram pela mesma situação. Se fosse somente numa, por exemplo, federação, no caso a CBF, que é a federação aqui do Brasil, aí tudo bem. Mas como nós observamos, foram 20 federações multadas, né? Como eu salientei, o Brasil e assim o Canadá foram as federações um pouco mais abrandadas, né? Tiveram uma multa menor. As outras não foram um pouco mais acima de R$70 mil para o nosso valor aqui. Então, é uma forma até de dizer que nós estamos de olho e que nós não estamos aceitando esses escândalos no futebol nacional e internacional, uma forma que eu vejo que a FIFA coloca isso quando ela dá essa multa para as federações. Agora, se for isso, sinceramente, eu discordo. Eu acho que a investigação tem que ser feita e a punição tem que vir exatamente relacionada àquele erro, né, que foi cometido pela Confederação. O erro assim, de torcida, eu não sei como. Claro. Se fosse briga, se fosse uma série de outras atitudes que poderia ter na torcida, dá até para relacionar, né? Falta de segurança, falta de planejamento. Existem técnicas hoje que possam e devam impedir esse tipo de crime, né, dentro dos estádios, das arenas de futebol. Agora, uma música, um canto, um grito, ainda que infelizmente é homofóbico, vai muito mais aí da falta de educação dos torcedores do que efetivamente uma culpa de quem organiza a partida, no meu ponto de vista, né? Mostra tanto que eles utilizaram, né, grupos de monitoramento que são integrantes, pessoas integrantes da própria FIFA, que estavam lá nesse jogo Brasil e Colômbia no dia 6 de setembro. Eles pediram lá a sugestão para ficar de forma observando como é que seria o comportamento da torcida. Eles utilizaram também o que os árbitros colocaram na súmula, né? O comportamento da torcida é realmente algo que fica assim até questionável, né? E sem dúvida nenhuma. Adeilson, hoje tem mais uma rodada aí do Barezão 2016, um dos jogos, uma briga direta aí pela última vaga do G4, São Raimundo e Manaus, hoje na Colina. É isso, queria que você comentasse essa partida. É um jogo muito importante para as pretensões das duas equipes, né? Até porque a gente sabe que o Nacional, atual líder do campeonato amazonense, ele vai folgar nessa rodada, vamos ter uma rodada cheia, 11ª rodada. O jogo mais interessante, vamos colocar assim, é exatamente esse que você falou, São Raimundo e o Manaus. Já que o time do São Raimundo tem 9 pontos, o Manaus tem 8 pontos na tábua de classificação. E os 4 melhores passam para a próxima fase do campeonato amazonense. O campeonato neste ano,
ano, ele está dividido mais uma vez em 3 fases. A primeira fase, que é a fase classificatória, né? A segunda fase, que é a parte da semifinal, que os 4 melhores participam, disputam, e os 2 melhores passam para a terceira fase, que é exatamente a fase final, que é a decisão do Campeonato Amazonense, que este ano vai ter jogo único. Terminou empatado no tempo normal, vai para a prorrogação e, consequentemente, mantendo-se também o mesmo resultado, a decisão do título vai para os pênaltis. Então, o jogo de hoje, logo mais à noite, inclusive a partida será realizada lá na Colina, a partir das 8 horas da noite, principalmente o torcedor do São Raimundo, já que o São Raimundo joga em casa, né, deve prestigiar, assim como o do Manaus também, que é o time mais recente do Campeonato Amazonense, mas de vez em quando ele mostra suas garras, já que ele é considerado o Gavião do Norte. Então dá muito trabalho, vai ser um jogo muito disputado, até porque teremos 14 rodadas, né? Já estamos aí na 11ª, faltando pouco mais de 2 rodadas para a gente terminar essa primeira fase, então vale tudo, até porque ainda vale título para essas 2 equipes, tanto o São Raimundo quanto o Manaus, e para elas pensarem em brigar pelo título, elas têm que pensar primeiro em se classificar entre os 4 melhores. E é isso que vale hoje à noite, né? 3 pontos importantes, já que os 2 estão juntinhos ali. Quem vencer garante até mesmo um passo importante para se manter entre os 4 melhores e brigar na semifinal do Campeonato Amazonense. E amanhã a gente traz, sem dúvida nenhuma, esse resultado aqui no Manhã no Ar. Obrigada, Adeilson Albuquerque. Ótima estreia para você aí no A Crítica Notícia. Uma ótima quarta-feira para você e para todo mundo que acompanha a gente pela rádio nesse momento. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Dani. São 7 horas e 38 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando mais de esporte e também das audições para as cantatas que já começaram. Você gosta de cantar, quer participar de um grande espetáculo? A gente diz como você pode conseguir daqui a pouco no nosso retorno. Até já.